O que é a oração no Espírito Santo? A oração no Espírito Santo não é uma mera repetição de palavras nem um ritual vazio. Ela é um mergulho profundo na presença de Deus, onde nossa alma se alinha com a vontade divina. Quando oramos, no Espírito, não estamos limitados por nossa lógica ou entendimento humano, mas somos conduzidos pelo próprio Deus em nossas palavras e clamores. A Bíblia nos ensina essa verdade de maneira clara. Em Efésios 6,18, o apóstolo Paulo nos exorta: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Aqui ele revela que a oração no Espírito não é uma opção para o crente, mas um estilo de vida. Ela deve permear cada aspecto da nossa jornada com Deus, seja na alegria ou na tribulação. Outro texto crucial está em Romanos 8, 26, 27, onde Paulo declara que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Isso significa que, muitas vezes, nem sabemos como orar corretamente, mas o Espírito toma nossa fraqueza e transforma nossas súplicas em orações eficazes diante de Deus. Esse é o mistério glorioso da oração no Espírito. Não oramos sozinhos, mas em parceria com o próprio Criador. No ministério de Jesus, vemos essa dimensão espiritual da oração. Ele passava noites inteiras em comunhão com o Pai e, quando falava ou agia, sua autoridade era irresistível. Por quê? Porque sua vida de oração não era baseada apenas em palavras, mas em uma conexão viva com o Espírito. Assim, orar no Espírito Santo não é um conceito distante ou místico demais para nós. Pelo contrário, é um convite para experimentarmos uma oração que não é impulsionada pelo esforço humano, mas pela própria vida de Deus fluindo dentro de nós. Quando nos rendemos a essa dinâmica, nossa oração se torna viva, poderosa e transformadora. Muitos cristãos oram, mas nem todos experimentam a profundidade e o poder da oração no Espírito. Existe uma grande diferença entre uma oração feita a partir da mente e uma oração que flui pelo Espírito Santo. A oração comum, baseada no intelecto humano, muitas vezes se restringe a pedidos e necessidades. Oramos porque temos problemas, porque queremos soluções, porque buscamos conforto. Essa oração não é errada, mas é limitada. Ela nasce do entendimento natural e, por isso, muitas vezes é fraca, ansiosa e sem direção clara. Quantas vezes você já orou e sentiu que suas palavras apenas se dissipavam no ar, sem vida, sem força? Por outro lado, a oração no Espírito transcende nossa lógica e toca diretamente o coração de Deus. Não se trata apenas de falar, mas de ser conduzido. Quando oramos no Espírito, nossa oração não é mais uma lista de necessidades, mas um fluxo divino. O Espírito Santo assume o controle, levando-nos a orar de acordo com a vontade de Deus, e não apenas com nossos desejos. Jesus nos mostrou esse caminho. Quando esteve no Getsêmani, ele não orou apenas com palavras humanas, mas com gemidos profundos, derramando sua alma diante do Pai. Ele nos ensinou que a oração verdadeira não é apenas expressão de palavras, mas entrega total. A oração comum pode nos dar alívio momentâneo, mas a oração no Espírito nos transforma. Ela não apenas muda as circunstâncias ao nosso redor, mas molda nosso coração, nossa fé e nossa visão. Quem ora no Espírito não se limita ao que vê, mas enxerga com os olhos da fé. Ele não se desespera, porque sente a presença de Deus operando mesmo antes da resposta chegar. Essa é a grande diferença.
A oração comum busca respostas. A oração no Espírito busca Deus. E quando encontramos Deus, todas as respostas fluem. Naturalmente, a Bíblia está repleta de homens e mulheres que experimentaram o poder da oração no Espírito. Eles não apenas falaram com Deus, mas foram tomados pela presença divina, guiados em suas palavras e fortalecidos além de suas capacidades humanas. Pense em Moisés. Ele não era um homem eloquente, mas quando subia ao monte para orar, o Espírito Santo o envolvia de tal maneira que ele saía transformado. Quando desceu do Monte Sinai, seu rosto brilhava porque havia estado na glória de Deus. Sua oração não era apenas um pedido de ajuda, mas uma comunhão profunda que lhe dava autoridade para conduzir toda uma nação. Davi é outro exemplo. Ele não orava apenas com palavras, mas com o coração rendido. Nos Salmos vemos que sua alma clamava a Deus com gemidos e lágrimas. Ele não fazia orações mecânicas, mas se deixava conduzir pelo Espírito, expressando louvores, arrependimento e profecias. Ele compreendia que a oração verdadeira vinha de um espírito quebrantado e uma entrega total. No Novo Testamento, encontramos Paulo. Ele não apenas ensinava sobre a oração no Espírito, mas a vivia intensamente. Em suas cartas, ele escreve sobre orar sem cessar e ser fortalecido pelo Espírito em tempos de tribulação. Ele não dependia da força própria, mas do poder sobrenatural que vinha da oração no Espírito. Quando estava na prisão, em vez de lamentar, ele e Silas oraram e adoraram. O resultado? As cadeias se romperam e a atmosfera da prisão mudou. Mas o maior exemplo de todos é Jesus. Seu ministério não foi movido por estratégias humanas, mas pela comunhão ininterrupta com o Pai. Antes de tomar decisões, ele orava. Antes de operar milagres, ele buscava a presença divina. No Getsêmani, sua oração não foi superficial, mas tão intensa que seu suor se transformou em gotas de sangue. Ele nos ensinou que a oração no Espírito não é um ritual, mas um encontro real com Deus, capaz de nos fortalecer em qualquer circunstância. Esses exemplos nos mostram que a oração no Espírito não é algo reservado a poucos escolhidos. Ela está disponível para todos que desejam uma vida de intimidade com Deus. Não se trata de técnicas ou métodos, mas de entrega e dependência. Quando nos rendemos ao Espírito em oração, experimentamos uma dimensão sobrenatural que nos transforma completamente. Muitas vezes nos ajoelhamos para orar, mas as palavras parecem não vir. Sentimos um peso no coração, uma necessidade de falar com Deus, mas não sabemos exatamente o que dizer. Nessas horas, há um intercessor que ora por nós, o Espírito Santo. Paulo nos ensina essa verdade em Romanos 8, 26, 27. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que mesmo quando não conseguimos expressar nossos sentimentos, o Espírito Santo se move dentro de nós, traduzindo nossas dores e anseios em orações perfeitas diante de Deus. Essa intercessão não é fria ou distante. O Espírito Santo não ora por nós de maneira impessoal. Ele conhece cada detalhe de nossa vida, cada lágrima derramada, cada pensamento não verbalizado. Ele intercede como um amigo íntimo, alguém que sente nossa dor e luta por nós no reino espiritual. Na Coreia, quando começamos a ver o mover de Deus na igreja, eu me perguntava, como podemos sustentar esse crescimento? O Senhor me mostrou.
que a resposta não estava na eloquência dos sermões, mas na oração no Espírito. Quando a igreja se ajoelhava para orar, não eram apenas palavras humanas sendo ditas, era o Espírito intercedendo. Ele nos ensinava a clamar pelos perdidos, a guerrear espiritualmente e a buscar a vontade de Deus com fervor. O Espírito Santo não apenas ora por nós, mas nos ensina a orar. Quando nos submetemos a Ele, nossa oração deixa de ser monótona e se torna viva. Ele nos leva a interceder por situações que nem mesmo entendemos completamente, mas que fazem parte do plano de Deus. Às vezes, sentiremos um peso para orar por alguém que nunca vimos. Outras vezes, palavras brotarão em nossa boca sem que as tenhamos planejado. Isso é a intercessão do Espírito em ação. A verdadeira oração não vem da força da mente, mas da rendição do coração. Quando deixamos de confiar apenas em nossas palavras e permitimos que o Espírito Santo nos guie, nossa intercessão se torna eficaz. Deus não busca orações bonitas, Ele busca orações cheias do Espírito. Se você deseja experimentar esse nível mais profundo de oração, peça ao Espírito Santo que ore através de você. Renda-se a Ele. Deixe que sua intercessão flua. E então você verá o sobrenatural de Deus se manifestando na sua vida como nunca antes. Muitas vezes, oramos sem saber se o que estamos pedindo está realmente alinhado com a vontade de Deus. Suplicamos, insistimos, tentamos convencer o Senhor a fazer o que desejamos. Mas será que nossa oração está de fato em sintonia com o plano divino? Aqui entra o papel do Espírito Santo. Ele não apenas intercede por nós e nos guia em oração, mas também nos ensina a orar conforme a vontade de Deus. A Bíblia nos diz em 1 João 5,14: se pedirmos algo segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Isso significa que a chave para uma oração eficaz não está na insistência ou na repetição, mas na sintonia com o que Deus já determinou. Muitas pessoas oram com ansiedade porque temem que Deus não as escute. Oram pedindo bênçãos, portas abertas, soluções para seus problemas, mas carregam a dúvida no coração. O Espírito Santo remove essa incerteza. Quando Ele nos guia, nossa oração não é mais baseada no medo, mas na certeza da vontade de Deus. Não oramos mais como quem pede por acaso, mas como quem declara aquilo que já foi determinado no céu. Lembro-me de um tempo em que nossa igreja precisava desesperadamente de um novo templo. Os recursos eram escassos e a situação parecia impossível. Oramos, jejuamos, clamamos, mas a resposta não vinha. Um dia o Espírito Santo começou a dirigir nossa oração de forma diferente. Ele não nos levou a pedir por um prédio maior, mas a orar por um avivamento entre as pessoas. À medida que obedecemos, Deus moveu corações e os recursos vieram naturalmente. O templo foi construído, mas o mais importante não foi a construção física, foi o crescimento espiritual que o precedeu. O Espírito Santo nos ensina que a vontade de Deus é sempre maior do que nossa visão limitada. Às vezes achamos que precisamos de algo específico, mas Deus tem um propósito muito mais profundo. Quando oramos no Espírito, Ele alinha nossos desejos com o plano divino. Não significa que sempre receberemos o que queremos, mas sim que aprenderemos a desejar o que Deus quer. A oração no Espírito não é apenas um meio de buscar respostas, mas uma jornada para conhecer mais de Deus.
Quando nos rendemos ao Espírito, ele transforma nossa perspectiva, nos dá discernimento e nos ensina a confiar, mesmo quando não entendemos tudo. Portanto, não tente impor sua vontade a Deus. Em vez disso, busque o Espírito Santo e permita que ele molde sua oração. Quando sua vontade se alinhar com a de Deus, você verá milagres acontecerem de forma natural, sem esforço, sem desespero, apenas pela obra do Espírito em sua vida. A caminhada cristã nem sempre é fácil. Há dias em que nos sentimos fracos, sobrecarregados e sem forças para continuar. O peso das dificuldades, as lutas diárias e as incertezas podem nos desgastar por dentro. No entanto, há um segredo que os grandes homens e mulheres de Deus aprenderam. A oração no Espírito nos fortalece e nos renova de maneira sobrenatural. O apóstolo Paulo sabia disso quando escreveu em Efésios 3,16: Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, fortaleça vocês no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito. O poder que nos sustenta não vem de nossa força de vontade, mas do Espírito Santo operando dentro de nós. Quando oramos no Espírito, algo profundo acontece. Mesmo que nossa mente não compreenda tudo, nosso espírito é edificado. Nos momentos de cansaço, quando as palavras humanas parecem insuficientes, o Espírito Santo intercede por nós, trazendo renovação interior. Ele nos levanta, nos enche de fé e nos dá nova perspectiva sobre as situações que enfrentamos. Lembro-me de um tempo em que minha alma estava abatida. As pressões do ministério eram grandes, as dificuldades pareciam intransponíveis, e eu me sentia sem direção. Foi então que o Senhor me ensinou a orar no Espírito com persistência. Não era uma oração baseada na emoção do momento, mas um mergulho profundo na presença de Deus. E à medida que orava, comecei a sentir uma força nova brotar dentro de mim. O cansaço se dissipou, o medo foi embora, e uma paz inabalável tomou conta do meu coração. Essa é a força que vem da oração no Espírito. Não importa o quão fracos nos sentimos, quando nos entregamos a essa dimensão de oração, somos renovados. O peso da vida não nos esmaga, porque o Espírito Santo nos sustenta. Se você se sente esgotado, se sua fé parece pequena, se o desânimo tem tentado tomar conta do seu coração, não tente lutar com suas próprias forças. Entre na presença de Deus, ore no Espírito e deixe que Ele o fortaleça. Você verá como, mesmo sem entender completamente, algo dentro de você será restaurado. Sua fé será renovada, sua visão será ampliada e sua alma será cheia de uma força que vem diretamente do trono de Deus. Vivemos em um mundo inquieto. As preocupações da vida, as incertezas do futuro e os desafios diários geram ansiedade no coração de muitos. Pessoas correm atrás de soluções, tentando encontrar paz em conquistas, dinheiro ou reconhecimento. Mas, na verdade, a paz verdadeira não vem das circunstâncias externas. Ela é uma dádiva espiritual que só pode ser experimentada através da oração no Espírito. Paulo escreveu em Filipenses 4, 6 e 7: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz não é natural, pois não depende da ausência de problemas. Pelo contrário, ela transcende a lógica humana.
Mesmo quando tudo ao redor está agitado, quando as tempestades da vida sopram com força, aquele que ora no Espírito encontra descanso na presença de Deus. Quando enfrentamos momentos de aflição, nossa tendência natural é nos preocupar. Tentamos encontrar soluções, questionamos o futuro, buscamos respostas imediatas. No entanto, quando nos rendemos à oração no Espírito, algo extraordinário acontece. Nosso coração é envolvido por uma paz sobrenatural. Certa vez, em um período de grandes desafios, senti que minha mente estava inquieta. Havia decisões difíceis a tomar e o medo tentava dominar meu coração. Foi então que o Espírito Santo me levou a orar profundamente no Espírito. Enquanto orava, percebi que não precisava entender tudo, nem ter todas as respostas. Deus já estava no controle. E à medida que continuei em oração, um descanso inexplicável tomou conta do meu ser. A paz que vem da oração no Espírito não significa que os problemas desaparecem instantaneamente, mas significa que, mesmo em meio à tempestade, nosso coração não se abala. O Espírito Santo nos ensina a confiar, a descansar na fidelidade de Deus e a esperar com esperança. Se você tem carregado fardos pesados, se a ansiedade tem dominado seus pensamentos, há um caminho para a verdadeira paz. Não tente encontrar segurança nas coisas deste mundo. Entre na presença de Deus, ore no Espírito e permita que Ele encha seu coração com uma paz que o mundo não pode dar. Uma paz que não faz sentido para a mente humana, mas que fortalece a alma e nos mantém firmes, independentemente das circunstâncias. Muitos cristãos desejam ouvir a voz de Deus, mas não sabem como. Buscam respostas, esperam direção, anseiam por clareza em meio às incertezas. No entanto, a voz de Deus não se discerne com o intelecto humano, mas com o Espírito. E é através da oração no Espírito que nossa sensibilidade à voz divina se desenvolve. Jesus disse em João 10, 27, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Isso significa que Deus sempre está falando, mas nem sempre estamos prontos para ouvir. O problema não está na ausência da voz dele, mas na falta de sintonia do nosso coração. O mundo está cheio de distrações, preocupações e ruídos que abafam a direção do Senhor. É por isso que precisamos da oração no Espírito. Quando oramos no Espírito, nossa mente se aquieta e nossa atenção se volta completamente para Deus. O Espírito Santo nos ensina a reconhecer a voz do Pai, a discernir sua vontade e a compreender seus caminhos. Muitas vezes, enquanto oramos, percebemos que um versículo específico vem ao nosso coração. Um sentimento de convicção nos toma ou uma direção clara surge dentro de nós. Isso não é coincidência. É o Espírito nos guiando. Lembro-me de uma ocasião em que precisava tomar uma decisão importante para o ministério. Muitas opiniões estavam ao meu redor e meu próprio coração oscilava entre diferentes possibilidades. Então, decidi buscar a Deus em oração no Espírito. Não pedi uma resposta específica, apenas me rendi à presença dele. À medida que orava, uma convicção começou a crescer dentro de mim, uma certeza que não vinha da razão, mas da comunhão com o Espírito. E quando tomei a decisão, baseada nessa direção, vi o favor de Deus se manifestar poderosamente. A oração no Espírito nos afina com os propósitos de Deus. Ela nos leva a compreender não apenas o que queremos, mas o que Ele deseja para nós. Quando cultivamos essa prática, deixamos de andar em confusão
e começamos a caminhar com confiança. Se você tem buscado respostas, se deseja ouvir a voz de Deus com clareza, o segredo não está em métodos ou fórmulas. O segredo está na oração no Espírito. Entre na presença de Deus, ore sem pressa e permita que o Espírito Santo fale ao seu coração. Quando você aprender a ouvir, sua vida nunca mais será a mesma. A oração no Espírito não acontece por acaso. Para vivermos nessa dimensão de comunhão, precisamos cultivar um ambiente propício para a presença de Deus. Assim como um fogo precisa de lenha para continuar queimando, a oração fervorosa precisa de um ambiente que alimente a intimidade com o Senhor. Jesus nos ensinou essa verdade em Mateus 6:6. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. O lugar secreto não é apenas um espaço físico, mas um ambiente espiritual, onde nos desconectamos das distrações do mundo e voltamos nosso coração totalmente para Deus. Muitas pessoas lutam para manter uma vida de oração, porque não preparam esse ambiente. Tentam orar no meio da correria, sem um tempo reservado para o Senhor, e depois se perguntam por que suas orações parecem vazias. O Espírito Santo deseja falar, deseja nos guiar, mas precisamos criar um espaço onde Ele seja bem-vindo. Quando comecei minha jornada de oração, percebi que minha mente se distraía facilmente. Eu tentava orar, mas os pensamentos se perdiam entre as preocupações do dia. Então, o Espírito Santo me ensinou algo simples, mas poderoso: preparar meu coração antes de orar. Comecei a separar um tempo específico, a desligar todas as distrações e a entrar em adoração antes de falar com Deus. E à medida que fazia isso, minha oração passou a fluir com mais profundidade. Criar um ambiente de intimidade com Deus envolve mais do que apenas separar um local. Significa cultivar um coração disponível, um espírito atento. Pode ser um espaço silencioso em sua casa, um tempo a sós durante uma caminhada, ou até um momento antes de dormir. O importante não é o lugar em si, mas a intenção do coração. Se você deseja desenvolver uma vida de oração no Espírito, comece preparando o ambiente. Separe um tempo para estar a sós com Deus. Elimine distrações e entre na presença dEle com um coração sincero. À medida que fizer isso, perceberá que sua oração se tornará mais profunda, sua conexão com o Espírito será mais sensível e sua comunhão com Deus será cada vez mais real. Muitos cristãos experimentam momentos poderosos de oração, mas depois percebem que sua comunhão com Deus oscila. Oram com fervor por alguns dias e, em seguida, perdem a intensidade. Isso acontece porque ainda não desenvolveram um hábito constante de oração. Mas a oração no Espírito não deve ser um evento ocasional. Ela precisa se tornar um estilo de vida. O apóstolo Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses 5,17: orem sem cessar. Isso não significa passar o dia inteiro de joelhos, mas sim viver em constante conexão com Deus. A oração não deve ser apenas um momento do dia, mas uma respiração espiritual que nos mantém alinhados com o céu. Muitas vezes as pessoas desistem da oração porque não veem resultados imediatos. Elas oram esperando uma resposta instantânea e, quando não percebem mudanças, se desanimam. Mas a oração não funciona como uma transação rápida.
Ela é um processo de relacionamento com Deus. Quanto mais oramos, mais nos tornamos sensíveis à sua voz, mais somos transformados e mais aprendemos a confiar nele. Lembro-me de um tempo em que Deus me ensinou a importância da constância na oração. Eu queria respostas rápidas e buscava a Deus apenas nos momentos de necessidade. Mas então, o Espírito Santo começou a me chamar para um relacionamento mais profundo. Ele me mostrou que a oração não era apenas um meio de pedir algo, mas um caminho para conhecê-lo melhor. Quando entendi isso, parei de orar apenas por necessidade e comecei a orar por prazer. Criar constância na oração exige disciplina, mas também exige paixão. Precisamos decidir orar, mesmo quando não sentimos vontade. Com o tempo, essa prática se torna um prazer, pois passamos a reconhecer a presença de Deus em cada momento do nosso dia. Se você deseja crescer em oração, não dependa da emoção do momento. Estabeleça um tempo regular para estar com Deus, mesmo que seja por poucos minutos no início. Seja fiel e perceba como sua vida espiritual se tornará mais forte. Quando a oração se tornar um hábito diário, você verá que estar na presença de Deus não é mais um esforço, mas um desejo natural do seu coração. Muitos desejam uma vida de oração profunda, mas encontram dificuldades pelo caminho. Sentem sono, distração, desânimo ou até mesmo uma estranha resistência espiritual quando tentam orar. Isso não é coincidência. Toda vez que um cristão se aproxima de Deus com fervor, há uma batalha invisível acontecendo. O inimigo sabe que a oração no Espírito fortalece, traz revelação e transforma vidas. Por isso, ele tenta impedir de todas as formas. O apóstolo Paulo nos alerta em Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso significa que, muitas vezes, a dificuldade em orar não é apenas uma questão emocional ou física, mas uma resistência espiritual que precisa ser vencida. Uma das maiores barreiras é a distração. O mundo moderno está cheio de estímulos constantes. Celulares, redes sociais, tarefas e preocupações competem pela nossa atenção. Quando tentamos orar, os pensamentos começam a vagar, lembramos de coisas pendentes e, antes que percebamos, a conexão com Deus se perdeu. Para vencer isso, precisamos aprender a silenciar nossa mente. Começar a oração com louvor e adoração ajuda a focar no Senhor. Outra barreira comum é o desânimo. Muitas vezes as pessoas iniciam uma vida de oração, mas desistem quando não sentem algo extraordinário. Acham que não estão orando certo ou que Deus não as ouve. Mas a oração não é baseada em sentimentos. Mesmo quando não percebemos nada, Deus está ouvindo. Como um agricultor que planta sementes antes de ver a colheita, precisamos perseverar na oração, confiando que o fruto virá no tempo certo. Lembro-me de um período em que minha oração parecia seca. Eu me ajoelhava para falar com Deus, mas não sentia nada especial. No entanto, o Espírito Santo me ensinou a persistir. Mesmo sem sentir, continuei orando. E com o tempo, comecei a experimentar uma profundidade espiritual que nunca havia conhecido antes. Se você tem enfrentado barreiras na oração, não desista. O inimigo quer que você pare, mas Deus quer que você avance. Resista à distração, persevere apesar do desânimo
e continue orando, mesmo que pareça difícil. Quando vencemos essas barreiras, entramos em um nível mais profundo de comunhão com Deus. A oração no Espírito se torna natural, prazerosa e cheia de poder. E então, aquilo que antes parecia difícil se transforma em um dos maiores tesouros da sua vida espiritual. A oração no Espírito não é apenas um meio de se comunicar com Deus, mas uma ferramenta poderosa para a nossa transformação interior. Quando nos rendemos a essa prática, algo acontece dentro de nós. Nossos pensamentos são renovados, nossos desejos são alinhados com os de Deus e nossa fé se fortalece. O Espírito Santo começa a trabalhar profundamente em nosso caráter, moldando-nos segundo a vontade do Pai. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 12:2: Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação não acontece apenas pelo esforço humano, mas pelo agir do Espírito Santo dentro de nós. E a oração no Espírito é o canal por meio do qual essa mudança acontece de forma poderosa. Muitas vezes tentamos mudar por conta própria e falhamos. Queremos vencer um pecado, controlar nossas emoções ou crescer espiritualmente, mas nos sentimos presos às mesmas limitações. Isso acontece porque a transformação verdadeira não vem da força de vontade, mas do Espírito de Deus. Quando oramos no Espírito, Ele nos fortalece internamente, quebrando cadeias e nos dando graça para viver de forma diferente. Eu me lembro de uma fase da minha vida em que lutava contra inseguranças e medos. Eu conhecia a palavra de Deus, sabia que Ele me amava, mas no fundo ainda me sentia incapaz e sem direção. Foi então que o Espírito Santo me guiou a intensificar minha vida de oração no Espírito. A princípio, não percebi mudanças imediatas, mas continuei orando. E, com o passar dos dias, algo dentro de mim começou a mudar. Meu coração foi sendo preenchido por uma convicção inabalável. O medo foi dando lugar à confiança, e a insegurança foi substituída pela certeza de que Deus estava comigo. A transformação espiritual não acontece da noite para o dia, mas cada momento de oração no Espírito nos aproxima da plenitude que Deus tem para nós. Ele renova nossos pensamentos, fortalece nosso espírito e nos capacita a viver uma vida de vitória. Se você deseja crescer espiritualmente, se há áreas da sua vida que precisam ser transformadas, comece a investir tempo em oração no Espírito. Não desista se não perceber mudanças imediatas. A cada vez que você ora, algo está acontecendo dentro de você. O Espírito Santo está moldando sua vida, preparando-o para viver em um nível mais alto de fé, autoridade e comunhão com Deus. A vida cristã não é isenta de desafios. Todos nós passamos por momentos difíceis, tempos de provação, lutas inesperadas e circunstâncias que parecem impossíveis de vencer. Mas a grande diferença entre aqueles que desfalecem no caminho e aqueles que seguem em vitória está na fonte da sua força. Quem depende da própria capacidade acaba se esgotando, mas quem aprende a orar no Espírito encontra um poder sobrenatural para superar qualquer adversidade. Jesus disse em João 16:33: Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Isso significa que as dificuldades virão, mas não precisamos enfrentá-las sozinhos.
Quando oramos no Espírito, somos revestidos de uma força que não vem de nós mesmos, mas do próprio Deus. Lembro-me de um período em que passei por uma batalha intensa. As pressões externas eram grandes e, humanamente, eu não via solução. Foi então que o Espírito Santo me levou a intensificar minha oração. Não era uma oração comum, baseada em palavras ensaiadas, mas uma entrega profunda, onde minha alma se derramava diante de Deus. À medida que eu orava, algo começou a mudar dentro de mim. O problema ainda estava lá, mas minha perspectiva foi transformada. A angústia cedeu lugar à paz e o medo foi substituído por uma confiança inabalável. A oração no Espírito nos fortalece porque nos tira da dependência humana e nos conecta ao poder de Deus. Quando enfrentamos batalhas, não precisamos lutar sozinhos. O Espírito Santo intercede por nós, nos renova, nos dá discernimento e nos capacita a permanecer firmes até que a vitória se manifeste. Muitas vezes, as pessoas desistem antes de ver a resposta porque tentam carregar os fardos sozinhas. Mas a chave não é suportar o peso das dificuldades com nossas próprias forças, e sim aprender a lançar tudo aos pés do Senhor. É na oração no Espírito que encontramos alívio, direção e força para continuar. Se você está passando por um tempo difícil, não tente resolver tudo sozinho. Entre na presença de Deus, ore no Espírito e permita que Ele renove suas forças. Não importa quão grande seja o problema, o poder do Espírito dentro de você é maior. E à medida que você persevera em oração, verá que Deus não apenas lhe dá vitória sobre as circunstâncias, mas também transforma você no processo. Muitos cristãos vivem inseguros quanto às suas decisões, não sabem qual caminho seguir, sentem-se confusos diante das escolhas e muitas vezes tomam direções erradas porque não discerniram a voz de Deus. Mas a oração no Espírito abre nossos ouvidos espirituais. Ela nos afina com o coração de Deus, tornando-nos sensíveis à sua voz e nos guiando com clareza pelo caminho certo. A palavra diz em Isaías 30:21: Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: Este é o caminho, ande por ele. Deus deseja nos guiar, mas para ouvirmos sua voz, precisamos aprender a sintonizar nosso espírito com o dele, e isso acontece por meio da oração. Lembro-me de um tempo em que precisei tomar uma decisão muito importante. Havia duas opções diante de mim, e ambas pareciam boas, mas no fundo eu sabia que apenas uma era a vontade de Deus. Então comecei a buscar direção em oração, mas no início não obtive resposta. Em vez de me desesperar, intensifiquei minha oração no Espírito. Eu não pedia apenas que Deus falasse, mas me rendia à presença dele, permitindo que meu coração fosse alinhado ao dele. Com o passar dos dias, uma paz profunda começou a tomar conta de mim em relação a uma das opções. Era como se Deus estivesse confirmando silenciosamente: este é o caminho. A oração no Espírito nos ensina a discernir a voz de Deus porque nos coloca em um estado de rendição total. Muitas vezes queremos ouvir Deus falar, mas estamos tão cheios de nossas próprias opiniões e ansiedades que não conseguimos captar sua direção. Quando oramos no Espírito, nossas preocupações são silenciadas, nosso coração se aquieta e passamos a perceber os sinais sutis do Espírito Santo.
Quantas decisões erradas poderiam ser evitadas se aprendêssemos a buscar direção dessa maneira? Deus não deseja que seus filhos vivam perdidos ou inseguros. Ele é um pai que guia, que fala e que deseja nos conduzir pelo melhor caminho. Mas para isso, precisamos cultivar uma vida de oração que vá além das palavras mecânicas e nos leve a um nível de comunhão profunda. Se você precisa de direção, não tente resolver tudo apenas com sua lógica. Busque a Deus em oração no Espírito. Não tenha pressa para ouvir a resposta. À medida que você permanecer na presença dele, sua mente será iluminada, seu coração será pacificado e, no tempo certo, você terá a clareza que precisa para seguir com confiança. A oração no Espírito não apenas transforma a nossa vida, mas também tem o poder de mudar circunstâncias ao nosso redor. Quando intercedemos guiados pelo Espírito Santo, nossas palavras deixam de ser simples pedidos e se tornam instrumentos de Deus para trazer cura, restauração e livramento a pessoas, cidades e nações. Muitas vezes oramos com nossas próprias palavras e entendimento, mas há momentos em que não sabemos exatamente como ou pelo que devemos interceder. É aí que a oração no Espírito se torna essencial. O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 8:26. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que, ao orarmos no Espírito, somos direcionados por Deus para interceder com precisão, tocando em situações que humanamente não compreenderíamos. Lembro-me de um período em que Deus começou a me despertar para intercessões específicas. Eu me ajoelhava para orar e de repente sentia um peso no meu coração, como se Deus estivesse me chamando para clamar por algo que eu desconhecia. Quando orava no Espírito, percebia que minha oração fluía de uma maneira diferente, como se estivesse entrando em uma batalha espiritual sem sequer saber os detalhes. Dias depois, pessoas vinham até mim para compartilhar testemunhos de livramentos e mudanças em suas vidas, exatamente nas áreas em que eu havia intercedido. A intercessão no Espírito vai além das nossas capacidades naturais. Quando nos rendemos a essa prática, passamos a participar ativamente do mover de Deus na terra. Não oramos apenas com base no que vemos, mas somos guiados pelo Espírito para orar conforme a vontade do Pai. O mundo precisa de intercessores que se coloquem na brecha, que clamem por transformação, que tragam à existência aquilo que Deus deseja manifestar. O Espírito Santo busca corações dispostos, pessoas que não se limitem a orações superficiais, mas que se tornem canais da glória de Deus através da oração. Se você deseja ver mudanças ao seu redor, comece a interceder no Espírito. Mesmo que não entenda tudo o que está acontecendo, confie que Deus está ouvindo e agindo. À medida que você perseverar, verá portas se abrindo, vidas sendo transformadas e o poder de Deus se manifestando de maneiras que vão além da sua compreensão. O mundo espiritual governa o mundo físico. Muitas das dificuldades que enfrentamos, sejam em nossa vida pessoal, em nossa família ou até mesmo em nossa cidade, têm raízes em batalhas espirituais invisíveis. A oração no Espírito nos dá acesso ao poder divino, que derruba barreiras e desfaz obras malignas que impedem o avanço do reino de Deus. O apóstolo Paulo nos alerta em 2 Coríntios 10:4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que isso significa?
que a batalha não é contra pessoas ou circunstâncias naturais, mas contra forças espirituais que tentam nos impedir de viver o propósito de Deus. Quando oramos no Espírito, entramos nessa batalha não com nossa própria força, mas com a autoridade de Deus. Certa vez um missionário enfrentava grande resistência ao pregar o Evangelho em uma determinada cidade. As pessoas pareciam indiferentes, fechadas para a palavra, e nenhum esforço parecia surtir efeito. Mas, então, um grupo de intercessores começou a orar no Espírito, clamando pela transformação daquele lugar. Sem que percebessem, algo começou a mudar. Dias depois, pessoas começaram a se abrir para a mensagem, corações endurecidos foram tocados e um avivamento inesperado tomou conta da cidade. Isso acontece porque a oração no Espírito desfaz barreiras invisíveis. Muitas vezes, os impedimentos que enfrentamos não são apenas dificuldades comuns, mas resistências espirituais que precisam ser quebradas. Problemas familiares persistentes, estagnação na vida financeira, frieza espiritual, tudo isso pode estar ligado a fortalezas espirituais que precisam ser destruídas através da oração. Quando oramos no Espírito, o próprio Deus intercede através de nós. Ele nos capacita a discernir o que está por trás das dificuldades e nos dá autoridade para agir contra essas forças. Não precisamos temer nem recuar diante dos desafios, pois temos acesso a armas espirituais poderosas. Se você sente que há barreiras impedindo seu avanço ou a transformação ao seu redor, intensifique sua oração no Espírito. Não desanime se, no início, nada parecer mudar. À medida que você persevera, muros invisíveis começam a ruir, cadeias começam a se romper, e o poder de Deus se manifesta de forma incontestável. O impossível se torna possível quando oramos no Espírito, pois não estamos apenas falando palavras, mas liberando o próprio poder do céu sobre a terra. A oração no Espírito não apenas nos fortalece e derruba barreiras espirituais, mas também libera o sobrenatural de Deus sobre a terra. Quando oramos dessa maneira, não estamos limitados pela nossa compreensão humana. Entramos em sintonia com a vontade do Pai e nos tornamos canais para que milagres e maravilhas aconteçam. Em Atos 4:31, vemos um exemplo do impacto da oração no Espírito. Depois que oraram, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Esse versículo mostra que a oração intensa não apenas transforma quem ora, mas também libera um mover poderoso ao redor. A história da Igreja está repleta de testemunhos de como a oração no Espírito tem sido um fator decisivo para o derramar do poder de Deus. Nos grandes avivamentos ao longo dos séculos, havia um padrão comum. Pessoas que se entregavam a uma oração fervorosa, guiadas pelo Espírito Santo. Em cada um desses momentos, milagres começaram a acontecer. Barreiras caíram e multidões foram impactadas pelo poder divino. Lembro-me de um relato impressionante de um pastor que enfrentava uma grande necessidade em sua igreja. Não havia recursos, os desafios eram enormes e ele não sabia o que fazer. Então, decidiu se dedicar à oração no Espírito por várias horas ao dia. No início, nada parecia mudar, mas, com o passar do tempo, portas começaram a se abrir. Pessoas inesperadas vieram ajudar, provisão começou a chegar de formas milagrosas e, de repente,
tudo se encaixou perfeitamente. Isso acontece porque a oração no Espírito libera o mover de Deus. Muitas vezes tentamos resolver as situações com nossa própria força, mas esquecemos que Deus tem caminhos mais elevados. Ele deseja intervir, deseja manifestar sua glória, mas busca aqueles que estejam dispostos a orar com fé, sem limitações humanas. Se você deseja ver o sobrenatural de Deus operando em sua vida e ao seu redor, comece a buscar mais tempo em oração no Espírito. Deus não mudou. Ele ainda cura, restaura, provê e transforma realidades. Mas Ele espera por aqueles que estejam dispostos a se tornar instrumentos de sua vontade. À medida que você se rende a essa prática, verá portas se abrindo, situações mudando e milagres acontecendo de formas que você jamais poderia imaginar. A oração no Espírito não é apenas uma ferramenta para obter respostas ou vencer batalhas espirituais. Acima de tudo, ela nos conduz a um relacionamento mais profundo com Deus. A verdadeira comunhão com o Pai não se baseia em rituais mecânicos ou em uma busca por bênçãos, mas em um coração rendido que deseja conhecê-lo de maneira íntima e pessoal. Em Jeremias 29:13, Deus declara: "Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração." Isso significa que Ele não se revela a quem ora apenas por obrigação, mas àqueles que o buscam com intensidade e desejo sincero. A oração no Espírito nos ajuda a ultrapassar as barreiras da mente natural e nos conecta diretamente ao coração de Deus. Lembro-me de um tempo em minha caminhada cristã em que, mesmo orando diariamente, sentia um vazio. Eu falava com Deus, mas não o sentia perto. Então, comecei a dedicar mais tempo à oração no Espírito. No início, não notei diferença, mas aos poucos, minha percepção mudou. A presença de Deus se tornou mais real, minha fé foi fortalecida e, mais do que isso, um amor profundo pelo Senhor encheu meu coração. Isso acontece porque a oração no Espírito nos leva além das palavras e nos coloca em uma dimensão de comunhão onde não há distrações. Muitas vezes, tentamos nos aproximar de Deus apenas com nossa razão, mas é no nível do Espírito que Ele se revela de maneira mais profunda. Quando oramos dessa forma, nossa conexão com Ele se fortalece e começamos a discernir sua voz com mais clareza. Muitos cristãos vivem uma fé superficial porque se contentam com momentos rápidos de oração ou apenas com um conhecimento intelectual sobre Deus. Mas aqueles que aprendem a buscar ao Senhor com intensidade experimentam algo diferente, uma amizade genuína com o Criador. Eles não apenas sabem sobre Deus, mas o conhecem de verdade. Se você deseja ir além e experimentar a plenitude da presença de Deus, comece a investir mais tempo em oração no Espírito. Não tenha pressa. À medida que você persevera, sua intimidade com o Pai crescerá e sua vida espiritual será transformada. Ele está esperando por você, pronto para revelar seu coração e encher sua alma com um amor que vai além de qualquer compreensão humana. Uma das maiores bênçãos de quem ora no Espírito é o desenvolvimento de uma sensibilidade profunda à direção de Deus. Muitos cristãos vivem frustrados porque não sabem qual caminho seguir, mas a Bíblia nos ensina que Deus deseja nos guiar em cada passo. O problema não está na falta de direção, mas na nossa capacidade de ouvi-lo.
Em Isaías 30, 21, o Senhor diz: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, ande nele. Isso significa que Deus está sempre falando, sempre guiando. O desafio é sintonizar nosso espírito com a sua voz. E é exatamente isso que a oração no Espírito faz. Ela afina nossos ouvidos espirituais para que possamos discernir com clareza a vontade divina. Muitas vezes buscamos respostas apenas no nível da razão, tentando analisar todas as possibilidades, calcular riscos e tomar decisões baseadas em lógica. Mas há momentos em que Deus nos chama a confiar nele, além da nossa compreensão. Quando oramos no Espírito, nos tornamos mais sensíveis à sua voz e passamos a perceber sua direção de maneira mais clara, mesmo quando os caminhos parecem incertos. Lembro-me de um empresário cristão que enfrentava um dilema. Ele tinha duas grandes oportunidades de negócio à sua frente e não sabia qual escolher. Ambas pareciam boas, mas ele sentia um peso em seu coração. Em vez de decidir apressadamente, começou a dedicar tempo à oração no Espírito. À medida que orava, começou a sentir paz em relação a uma das opções e inquietação em relação à outra. Seguiu a direção que o Espírito lhe indicava. Meses depois, a escolha rejeitada se revelou um grande fracasso, enquanto a que ele aceitou prosperou além do esperado. Aqueles que oram no Espírito aprendem a confiar mais na paz de Deus do que na lógica humana. Nem sempre a resposta virá, de forma audível ou por meio de sinais extraordinários, mas aquele que ora com constância desenvolverá um coração alinhado com o Senhor. Decisões que antes pareciam difíceis se tornarão mais claras, porque o Espírito Santo nos guiará pelo caminho certo. Se você deseja viver uma vida de acertos e evitar caminhos de frustração, comece a buscar a direção de Deus por meio da oração no Espírito. Quanto mais tempo você gastar em comunhão com Ele, mais nítida será a sua voz. E quando Ele fala, não há erro. Ele nos conduz pelo melhor caminho, preparando-nos para um futuro que está além do que podemos imaginar. A oração no Espírito não apenas aprofunda nosso relacionamento com Deus e nos torna sensíveis à sua direção, mas também fortalece nossa fé de maneira sobrenatural. Muitos cristãos enfrentam crises porque sua fé é frágil, facilmente abalada pelas circunstâncias. No entanto, quando aprendemos a orar no Espírito, nossa confiança no Senhor cresce a um nível onde dúvidas e medos perdem o poder sobre nós. Em Judas 1:20, a palavra nos ensina: edifiquem-se, porém, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Esse versículo revela um segredo espiritual poderoso. A fé não é apenas um sentimento, mas algo que pode ser fortalecido. Assim como um músculo precisa ser exercitado para crescer, a fé se expande à medida que oramos no Espírito. Lembro-me da história de uma mulher que enfrentava uma batalha intensa contra uma doença. Os médicos já haviam desenganado e o desespero tentava tomar conta de seu coração. Mas, em vez de ceder ao medo, ela começou a passar longos períodos orando no Espírito. Cada dia, mesmo sem ver mudanças imediatas, ela continuava em oração. Com o tempo, algo aconteceu dentro dela. Uma fé inabalável tomou conta de seu coração. O medo desapareceu e a certeza da cura se estabeleceu profundamente em seu espírito. Pouco tempo depois, os exames começaram a mostrar uma recuperação inexplicável.
Isso acontece porque a oração no Espírito nos conecta à dimensão da fé, que não se baseia no que vemos ou sentimos, mas na verdade inabalável de Deus. Muitas vezes tentamos fortalecer nossa fé apenas ouvindo pregações ou lendo a Bíblia, e isso é essencial, mas é na oração no Espírito que essa fé se torna viva dentro de nós. Passamos a enxergar as promessas de Deus como uma realidade já concretizada, e nenhuma adversidade consegue nos fazer retroceder. Se você deseja viver uma vida onde a fé não oscila com as tempestades da vida, mergulhe na oração no Espírito. Quanto mais você ora dessa forma, mais sua confiança no Senhor será fortalecida. Você deixará de ser alguém que teme o futuro para se tornar alguém que avança sem hesitação, sabendo que Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Chegamos ao fim desta jornada, mas, na realidade, este é apenas o começo de uma nova vida de oração e comunhão com Deus. A oração no Espírito não é uma prática opcional para alguns poucos cristãos fervorosos, mas um chamado essencial para todos os que desejam experimentar a plenitude da vida espiritual. Muitos passam anos buscando crescimento em sua fé, tentando vencer desafios e compreender a vontade de Deus, mas permanecem limitados porque ainda não entraram na profundidade da oração no Espírito. A verdade é que o Espírito Santo foi enviado para nos guiar, fortalecer e interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Ele deseja nos conduzir a um nível de intimidade com o Pai, onde as palavras humanas não são mais suficientes, onde nossa razão dá lugar à revelação e onde nossa fé se torna inabalável. Ao longo deste estudo, vimos que a oração no Espírito transforma nossa comunhão com Deus, abre portas no mundo espiritual, nos torna sensíveis à direção divina e edifica nossa fé. Mas conhecimento sem prática não gera mudança. O que fará a diferença em sua vida não é apenas entender esses princípios, mas vivê-los. Talvez você esteja se perguntando: por onde começar? A resposta é simples: comece agora. Não espere um momento ideal. Não aguarde sentir algo extraordinário. Apenas se entregue à oração no Espírito com fé e persistência. No início, pode parecer que nada está acontecendo, mas à medida que você persevera, algo dentro de você será despertado. A presença de Deus se tornará mais real. Sua mente será renovada e sua caminhada espiritual será transformada. Deus está chamando você para um nível mais profundo. Ele deseja revelar segredos, abrir caminhos e derramar poder sobre sua vida. Mas Ele espera uma resposta. Cabe a você dar o primeiro passo e entrar na dimensão sobrenatural que a oração, Nune, Espírito proporciona. Não adie mais esse chamado. O Pai está pronto para levá-lo a um relacionamento mais íntimo e poderoso do que tudo o que você já experimentou antes. Orar no Espírito não é apenas uma prática para momentos específicos, mas um estilo de vida. Muitos começam com entusiasmo, mas por não enxergarem resultados imediatos, acabam desistindo. Porém, aqueles que perseveram descobrem que a oração no Espírito não apenas fortalece a fé, mas também molda a própria jornada cristã. O apóstolo Paulo declarou: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Isso não significa que devemos passar o dia inteiro ajoelhados, mas que podemos manter uma conexão contínua com Deus em nosso espírito. Ao orar no Espírito regularmente, começamos a perceber que Ele está presente
em cada detalhe da nossa vida. Pequenas decisões se tornam mais claras, desafios que antes pareciam insuperáveis perdem sua força e um novo nível de paz se estabelece em nosso coração. Aqueles que fazem da oração no Espírito um hábito diário experimentam algo extraordinário. Sua mente é renovada, seus desejos são alinhados à vontade de Deus e sua vida se torna um testemunho vivo do poder divino. Pessoas ao seu redor notarão a diferença, não apenas em suas palavras, mas na forma como você reage às adversidades, na serenidade com que enfrenta desafios e na certeza inabalável de que Deus está no controle. Agora que você compreende a importância dessa prática, a decisão está em suas mãos. Você pode continuar vivendo sua fé da mesma maneira ou pode aceitar esse chamado e mergulhar em uma vida de oração mais profunda. O Espírito Santo deseja levá-lo além, mas ele só pode conduzir aqueles que se dispõem a seguir. Não deixe para depois. Comece hoje. Separe um tempo, feche os olhos, aquiete sua mente e permita que o Espírito Santo ore através de você. Quanto mais você se render a essa prática, mais experimentará a presença de Deus em sua vida. E quando isso acontecer, você nunca mais será o mesmo. A oração no Espírito não apenas nos fortalece e nos aproxima de Deus, mas nos transforma completamente. Ela não se limita a nos dar uma vida cristã mais profunda. Ela nos molda para cumprir nosso chamado e propósito na terra. Quando começamos a orar dessa forma, algo dentro de nós muda. O medo cede espaço à ousadia. A insegurança é substituída pela convicção e a apatia espiritual se transforma em um fervor inextinguível. Todos os grandes homens e mulheres usados por Deus tinham uma vida intensa de oração. Eles não dependiam apenas de sua capacidade ou conhecimento, mas se entregavam ao Espírito Santo, permitindo que ele os conduzisse. Foi assim com os apóstolos, com os avivalistas da história, e continua sendo assim hoje. Deus ainda está em busca daqueles que se rendem completamente para serem instrumentos em suas mãos. Talvez você esteja pensando, será que Deus pode me usar dessa maneira? A resposta é um sonoro sim, mas a chave está em sua entrega. A oração no Espírito não é apenas para seu crescimento pessoal, mas para que, através de você, o reino de Deus avance. Sua família, seus amigos, sua cidade, todos podem ser impactados por aquilo que Deus fará em sua vida quando você decidir caminhar nessa dimensão espiritual. Não se trata apenas de receber mais de Deus, mas de se tornar alguém que carrega sua presença e manifesta seu poder. O Espírito Santo quer orar através de você, quer interceder por aqueles que ainda não o conhecem, quer operar milagres por meio da sua fé. Mas tudo começa com uma decisão: escolher viver uma vida de oração verdadeira, constante e cheia do Espírito. Agora, o chamado está diante de você. Deus deseja levá-lo além, transformá-lo, usá-lo. Não hesite. Comece a orar, a buscar, a se aprofundar. E então, verá que a vida cristã vai muito além de conceitos ou rotinas. Ela é uma jornada sobrenatural, onde o impossível se torna realidade. O que Deus fará através de você será maior do que tudo o que você já sonhou. Apenas entregue-se, apenas ore, apenas creia. O resto Ele fará. Fiquem com Deus
Amém.